E aí, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar desse quadrinho aqui, Tudo Apodrece, quadrinho nacional, quadrinho podreiro ali, underground, lançado pela Ugra, do quadrinho, né, do Kainan Lacerda, é o autor, lançado pela Ugra. O Kainan também já lançou um O Grito, pela editora da Ugra, e eu acho que ele tem outros dois quadrinhos, mas eu não tenho, então não sei o nome de cabeça. Esse quadrinho aqui, ele é um quadrinho curto, ele tem 72 páginas, a edição ficou bem bonitinha, a arte do Kainan é muito bonita, bem detalhada e tal, então a capa aqui, a quarta capa ficaram muito bonitas, até a segunda e a terceira capa aqui tem um desenho todo detalhado e tal, então ficou muito bonito também. A história do Tudo Apodrece, ela tem um protagonista que o nome dele é o Bebe Mijos, é um nome engraçado. Ele é esse personagem aqui, que tá deitado na cama. Acho que só por aqui já dá pra ver o nível da arte do Kainan. É muito detalhada, muito linda. E aí, esse aqui é o Baby Mijos. Ele tá doente, ele vai morrer. E ele é sozinho, ele é uma pessoa, né? Que parece um feijão. Ele é uma pessoa horrível. Ele não tem ninguém, então ele tá ali morrendo sozinho. E a única coisa que ele tem são os quadrinhos dele. Então ele começa a ler um quadrinho aqui, começa a morrer de. Aqui já tinha me ganhado o quadrinho. Ele começa a ler um quadrinho, ele tá no leito de morte, ele começa a rir muito. E começa uma história curta, né? Pelo que eu entendi, essa história curta seria mais ou menos do quadrinho que ele está lendo, né? Antes de morrer. Nessa história tem esse casal aqui se beijando muito no restaurante. E tem essa atendente aqui, tem um limezinho, né? Então dá pra ver qual o restaurante está referenciando. Essa atendente aqui, ela tá incomodada. Ele tem uma arte mais cartunesca, né? Apesar dele conseguir. Ele faz um traço mais realista, muito foda também. Essa parte cartunesca dele aqui fica perfeita. Essa atendente, ela fica muito revoltada com esse casal aí que tá se beijando muito no restaurante. E ela pede pra esse cara aqui um laxante, porque ela quer pôr um laxante no refil deles, pra eles se, né, eles terem algum problema intestinal ali no meio do restaurante e pararem de constranger ela, né? Porque ela tá meio revoltada ali com a vida. Então ela quer esse laxante, o colega de trabalho dela não quer dar o laxante pra ela dar pros clientes, então ela começa a reclamar da vida, do trabalho, dessa situação ali desse povo que fica se beijando assim num lugar público e tal, e ela só começa a reclamar de um monte de coisa e começa, tipo assim, uma reflexão sobre a vida, os problemas dela e tal. E é basicamente isso. Ela só fica reclamando. E essa história aí já é boa parte da HQ. Eu acho que a HQ tem 72 páginas. Essa história deve ter quase 30 páginas. Mas o mais interessante é porque não muda muito de ambiente. É mais tudo ali dentro da cozinha do restaurante e tal. E é muito bom. É excelente. É só uma personagem reclamando, mas os diálogos são surpreendentes. É muito bom mesmo. E eu me surpreendi, porque é só uma personagem. É muito difícil, né? Você fazer uma história que é só uma personagem, ó. Eles só estão na cozinha ali. Não tem nem muito fundo e tal. E ela só vai interagindo com os colegas dela e reclamando da vida. Então, isso eu achei um ponto muito positivo, ele conseguir, né, trazer uma história tão interessante num ambiente tão fechado. Depois da história dessa moça aí no, que seria o McDonald's, né, volta pro Bebe Mijos, e ele tá aqui, é muito linda a arte dele. Ele tá aqui vomitando, né, que ele tá muito doente, e aí tem mais umas duas, três páginas ali dele, e ele, pelo que eu entendi, ele pega mais um quadrinho para ler. E a gente vai para a próxima história, que é o Manifesto Paralífico. Desse personagem aqui. Ele tá assistindo aqui alguma coisa no computador pra ver o que é. É um personagem que ele parece um peixe, né? Ele é viciado em pornografia. Então é muito viciado em pornografia. Aqui, esse personagem aqui. E ele sai andando. É basicamente isso aqui. Essa história. São páginas aqui com 12 quadros em média. Aquele peladinho. Ele é muito engraçadinho.
E ele sai andando pela rua, ó, ele estava na casa dele, dá pra ver aqui que ele já sai pra rua. Ele sai andando e falando sobre vício em pornografia e esse tipo de coisa, e ele vai refletindo sobre esse tipo de vício e falando sobre como é o vício dele. E novamente, é um ambiente muito fechado, porque ele sai andando pela rua, ele interage com algumas coisas, mas assim, é basicamente a história ela é muito dependente do diálogo. E se o diálogo não for bem feito, a história fica ruim. Apesar de ter uma arte sensacional e tal, se o diálogo não for muito bem trabalhado, a história fica ruim. Só que o diálogo aqui é sensacional, é incrível. Então a HQ é excelente, você se diverte muito só com esse personagem aqui. Essa cena aqui, eu não sei se pode mostrar no YouTube. Você se diverte muito só com ele andando. É só ele andando e falando sobre o vício em pornografia. E aí enquanto ele tá andando, tem umas sacadas que eu achei genial, que ele vai interagindo ali com ao entorno dele. Por exemplo, ele tá aqui falando, aí passa uma mulher correndo e ele fica olhando ela. Ele acompanha ela enquanto ele fala. Depois ele fica olhando, ele pega o caderninho dele e começa a desenhar. E aí, e é isso. Basicamente a história é essa. Esse personagem ali. E aí depois volta pro Bebe Mijos e já tá ali mais ou menos no perto, né, no momento final da vida dele mesmo. Eh, e uma coisa que eu achei legal é que esse é um quadrinho underground, é um quadrinho podreira, né? Mas para quem não lê esse tipo de HQ, eu acho perfeito para começar, porque o Kainan ele tem essa arte mais escrachada e tal. Ele faz às vezes, porque normalmente aqui na HQ é esse tracinho mais cartunesco. Então ele é fofo, ele não causa uma repulsa, assim, né? Que muitos quadrinhos underground tentam trazer, né? Eh, ele traz mais pelo contexto geral, né? Mas o traço, ele não é muito explícito. Por exemplo, o personagem ali que ele é viciado em pornografia, ele é parece um peixe, ele tá peladinho, mas é engraçadinho, ele parece um nenê. Só porque ele não traz muita coisa explícita. Até aqui, ó, quando ele traz essa personagem aqui que é um pouco mais explícito, é um traço mais fofo. Tem só um momento na HQ, que aí eu não posso nem mostrar, que é o personagem tá falando sobre o vício em pornografia e o Kainan desenha algumas, eu acho, não sei se são reais e tal, eu acho que são atrizes pornôs que ele assiste, não sei se todas são reais ou não, não sei. Mas ele desenha algumas atrizes pornô e daí já é um desenho bem realista e mais assim, é escrachado e tal, é pesado. Mas só essa parte, o resto é bem cartunesco, então não é um quadrinho que chega a ser pesado. Ele é um underground, tipo, o tema é mais pesado, mas a arte é um pouco mais leve, mais fofinha e tal. Então, é isso. Fica de recomendação aqui, Tudo Apodrece da Ugra. Eu não sei o preço de capa dele, R$ 50, o preço de capa é R$ 50. Então, eu acho que vale muito a pena, ainda mais para quem é de São Paulo e tal, e pode pegar o quadrinho direto na Ugra ou em algum evento, eventualmente, quando ele participar. Vale muito a pena. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Se inscreve no canal aí se tiver gostado e deixa o like, porque o like é fácil e ajuda. Valeu!